Vamos estar falando hoje sobre liderança. Na verdade, é uma série de conselhos, né, aonde nós vamos trabalhar aí nessa área de liderança. E falar de liderança nos dias atuais é desafiador. Não é fácil. Ser um líder nos dias atuais é desafiador. E eu quero falar sobre alguns conselhos, né? Antes de nós começarmos a falar aí sobre características, qualidades de líderes, falar sobre, né, a beleza da liderança, eu quero trazer aqui alguns conselhos, porque quando se fala de liderança, você vai falar de pessoas, né? Porque não tem como uma liderança ela nascer se não tiver pessoas. E desde os tempos bíblicos, na época de Adão, o próprio Deus fala para Adão, né? Liderar sobre a terra, reinar sobre a terra. E você só pode liderar, né, alguma coisa se você entender sobre isso. E queremos bater um papo falando aí sobre liderança, e talvez essa série de mensagens vai mexer com você. Você me pergunta assim, mas pastor, eu não sou líder de nada, eu não lidero ninguém. Se você não lidera uma casa, se você não lidera pessoas, se você não lidera um projeto, se você não lidera uma equipe, pelo menos você tem que aprender a liderar a si mesmo. E só o fato de você liderar a si mesmo, você já é um líder. Então você precisa entender sobre isso. Você é um líder. Por mais que você não lidere, né, uma empresa, por mais que você não lidere uma equipe, você lidera a si mesmo. Então você é um líder. Eu quero falar sobre conselhos, né? Há um ditado popular que diz assim, né? Se conselho fosse bom, não dava, vendia. Isso é baboseira, querido. A Bíblia é um livro de conselhos. Deus é conselheiro, né? Tanto é que das características do Senhor, Isaías, se eu não me engano, 11, vai falar que ele é conselheiro, né? Ele é príncipe da paz, né? Então, ele é conselheiro. Então, conselho sempre é bom. É lógico, você vai ter que filtrar os conselhos. Para quem que você vai pedir conselho? Quem é que está falando no teu coração? Quem que ministra sobre a sua vida? Tudo isso um líder precisa entender. Salmos de número 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue conselhos do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo. As suas folhas não se murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha que interessante o que o salmista está nos aconselhando. Ele começa dizendo no Salmo 1, e já colocando uma base, né? Como é feliz aquele que não segue conselhos de pessoas ímpias, pessoas que não têm princípio, pessoas que não têm propósitos, né? Aonde começa a queda de um líder? Aonde começa a queda de uma pessoa que tem uma casa, que tem uma família? Aonde começa a queda de uma pessoa que tem um negócio, uma pessoa que tem um projeto? Aonde começa a queda dela? Primeiro, você pode anotar aí. A queda de um líder começa quando ele procura conselhos de pessoas erradas. Então, meu irmão, para você se tornar um bom líder, você tem que abrir mão
de conselhos errados. É aí que começa a queda de um líder. Quando ele começa a buscar conselhos em pessoas erradas. Maurício, o que é buscar conselhos em pessoas erradas? É você buscar conselhos em pessoas que só vai falar aquilo que você quer ouvir. Sabe, é você buscar conselhos em pessoas que só vai massagear o seu ego. Então, meu irmão, a queda do líder é aí. Quando ele vai buscar conselhos em pessoas erradas. Aí começa a sua queda. Eu lembro de um texto, se eu não me engano, em 2 Reis, aonde Josafá, ele sai com Acabe para uma guerra, e eles vão passar por algumas dificuldades. Acaba a água, eles estão dentro de um deserto, e de repente Josafá fala assim para Acabe: tem algum profeta que nós podemos consultar ele? Para onde a gente vai? Se ele dá uma direção para a gente? Aí alguém diz assim: olha, Eliseu está na cidade. Mas Acabe, ele vai dizer assim: ó, mas esse homem aí, ele é contra mim. Ele nunca fala bem de mim. Esse homem aí, esse profeta, ele não... Por quê? Porque Eliseu confrontava Acabe. Eliseu dizia para Acabe: Acabe, você está errado, cara. Para onde você está indo é laço de morte, cara. O que você está fazendo está tudo errado. Ou seja, Acabe não quer ouvir conselhos de pessoa que confronte ele, que mostra para ele que está errado. Então, querido, a queda de um líder é quando ele começa a buscar conselhos de pessoas erradas. Então você precisa estar atento a isso. Que líder que você é? Você é um líder que busca conselhos de pessoas que vai te confrontar, que vai dizer para você que você acertou, mas que vai dizer também que você errou? Que líder que você é? Então já faz aí uma alta avaliação de si mesmo. Vamos lá. Segundo, um líder começa a cair quando ele começa a ouvir vozes erradas. Irmão, que vozes que fala no teu ouvido? Tem pessoas que ela quer ouvir todo mundo e não dá para ouvir todo mundo. Eu disse esses dias atrás aí para um dos nossos filhos espirituais aqui do nosso ministério. Eu disse assim para ele: rapaz, você pode até escutar várias pregações, mas você não pode ficar buscando vários conselhos. Você tem que buscar conselhos de pessoas que ministram sobre a sua vida. Então você tem que prestar atenção quem é que você vai ouvir. Porque se você começar a ouvir todo mundo, você vai ficar confusa. Eu ouvi alguém, eu ouvi outro, eu ouvi aquele, eu ouvi outra pessoa. É aí aonde o líder começa a cair. Porque ele quer conselhos de todo mundo, ele quer ouvir todo mundo. E não dá para ouvir todo mundo. Lembro de Sansão. Quando Sansão chega no seu pai e fala assim: pai, eu encontrei uma moça. Aí o pai de Sansão fala para ele assim: Sansão, de que tribo que ela é? Aí Sansão diz: não, ela não é da nossa tribo e não é de nenhuma das tribos dos nossos irmãos. Ela é fora da nossa linhagem, do nosso povo. O pai de Sansão diz para Sansão: mas Sansão, tantas mulheres aqui da nossa tribo, do nosso povo, que serve o nosso Deus, e você vai buscar lá fora? Sansão, ele não ouve o seu pai, e ele começa a andar sozinho. O mal das pessoas, quando ela não ouve o seu líder, ela quer andar sozinha, ou ela quer ouvir todo mundo. Esse é o problema. Então você tem que aprender a ouvir as pessoas certas. Um líder, ele começa a cair quando ele começa a ouvir vozes de pessoas erradas. Terceiro, o líder começa a cair quando ele está
no meio de um grupo de pessoas erradas, pessoas que é fora da sua visão, pessoas que não têm o mesmo entendimento, pessoas que não têm, sabe, a mesma maturidade, pessoas que não vai dar uma direção para ele começa a cair aí. Então você precisa aprender a entender que um líder, ele precisa ouvir bons conselhos. Então nós estamos começando essa série dizendo para você, um líder sábio medita, vamos lá, na palavra de Deus de dia e de noite. Um líder, ele consegue filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Esses dias eu disse para um jovem, você tem que andar com 2 sacos. Um furado e um não. Aquilo que você ouvir, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, Paulo fala assim, olha, observe tudo, mas retém só o que é bom, só aquilo que edifica. Entende? Então, seja sábio. Primeiro, tenha uma estabilidade emocional. Seja uma pessoa equilibrada. Seja uma pessoa que faz nutrição, ela nutre, ela consegue filtrar aquilo que ela vai ouvir. Se é bom, se é ruim, se edifica, se não edifica. Ok? Você precisa ter garra, você precisa ter força. Você precisa ter uma estabilidade, uma garra, uma força para você continuar caminhando nessa sua liderança. Porque você só vai ser um bom líder quando você começar a desenvolver isso. Quando você começar a aprender a se afastar dos conselhos errados. Quando você começar a aprender a se afastar das vozes erradas. Quando você começar a aprender a abrir mão das companhias erradas. Você vai filtrar. Aquela companhia ali me faz bem. Eu aprendo com ela coisas que edificam. Entende? Então, um líder de sucesso. Um líder de sucesso. Ele entende que a sua base, a sua estrutura, as suas raízes está arraigada nos propósitos divinos, na vontade divina. O salmista, ele é rei de Israel, mas ele diz, mas feliz é o homem que não ouve conselhos de pessoas ímpias. Pessoas ímpias é as pessoas que quebram princípio, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Então, você que é casado, não adianta você pedir conselho para pessoas erradas. Como que você é casado, você vai pedir conselho para uma pessoa que não tem princípio familiar, ela não valoriza a família. Entende? Então você que é líder, fique com essa mensagem de reflexão para a sua vida e se prepara para essa série. Tem muitas coisas que nós vamos falar aí sobre liderança. Te vejo aí nos próximos vídeos e até mais. Deus abençoe.